Sejam bem-vindos ao podcast de missões aqui da Ação Evangélica. Hoje nós estamos aqui com o nosso querido Guilherme Santos. Olha aí, ele é administrador, né, de uma página Brasil Reformado. Ele faz parte do Ministério de Imagem aqui da igreja. Muito bem, Guilherme, Ministério de Missões também, né? E aqui do meu lado direito nós temos o João Vitor. João Vitor, ele é aí sempre uma estrela do Ministério de Teatro. Papéis importantes. Olha aí. E também participante do nosso Ministério de Missões. E os dois, o que é que eles têm em comum, além dessa camisa? Eita, Rapaz, o povo diz que a gente é parecido, né? É mesmo, é. Com essa camisa aí, ó, tom sobre tom, vocês inverteram. Não foi? Foi, exato. Beleza, pois bem, gente. Hoje o objetivo da nossa conversa aqui é a gente falar sobre o IUME, né? Que é justamente o congresso que os dois participaram aí nesse ano, há pouco tempo, né? Isso. Quais foram os dias do IUME? foi de 16 A a 28. 21. 16 a 21 16. de julho, né? Não, 28, não? sim, não sei. Enfim, foi uma semana aí Foi bom. De de julho. imersão, de imersão missionária. Muito bem, então, explica aí pra gente, o que é o IUME? Então, o IUME ele é realizado e organizado pela Missão Novas Tribos do Brasil, que esse evento, não só esse, que no Brasil acontece outros. Então, esse especificamente aconteceu em Manaus, Existe o IUME em outros em lugares outros também. estados também. Tem inclusive aqui no Nordeste, É, Pernambuco tem teve, não foi antes Vitória da Conquista, É. aí teve em Goiânia, Goiás, e Entendi. outros lugares. Não foi em Pernambuco, né? Foi? É Vitória da Conquista, É? Bahia. Isso. Então, ele é um evento de imersão para a vida missionária na área transcultural, especificamente indígenas. Então, Legal. povos não alcançados indígenas. Então, lá em Manaus é bem vivo isso na vida das pessoas que conhecem a Missão Novas Tribos do Brasil. Respira demais. Então, experiências espetaculares. Show de Nós bola. passamos lá. Inclusive, né, eu até fiquei um pouco surpreso de ter em outros locais o IUME, porque a gente às vezes cria o estereótipo, né, de que o indígena só existe lá em Manaus, na Amazônia, mas nosso país está cheio de tribos, né, de Isso. comunidades indígenas. Exato. Aqui mesmo na Paraíba a gente tem lá em Baía de Traição, Marcação, né, um lugar bem marcado por A gente isso. conversou lá nas oportunidades, a gente conversou sobre isso também. Agora eu acredito que Guilherme, ele já, como deu uma pesquisada a mais aí sobre os indígenas, ele tem um interesse particular, ele sabe falar melhor, mas realmente a diversidade dos povos originários aqui no nosso país é imensa, é imensa. Essa minha experiência, ela também teve o cunho de tentar trazer para o lado da Paraíba essa questão indígena. Porque a gente sabe que aqui também tem. Aqui tem ribeirinhos, tem quilombolas, tem indígena. Então, essa experiência que eu tive lá foi também visando isso. É tanto que em um determinado momento a gente conversando com a missionária, ela disse: "Eita, vocês voltam quando?" Eu digo: "Eu não prometo voltar." Eu não prometo voltar porque não é a minha intenção. A minha intenção é adquirir conhecimento para aplicar aqui no contexto nordestino. Então, pelo que eu vi, muita coisa vai contribuir para isso. Né? Legal. Então, aqui na Paraíba tem muita essa questão também dos povos indígenas, né? Show de bola, excelente. Pois bem, vocês conheceram o IUME como? Como é que foi esse conhecimento aí do IUME? Rapaz, eu conheci através de Guilherme e do carro não, missionária Betânia, né? Sim. Guilherme, João, olha esse evento aqui que vai ter e tal. Aí ele mandou pra mim, aí eu, eita, massa, 3 dias em Manaus, né? Que o evento em si foi um final de semana. Entendi. E aí eu, rapaz, pra eu passar 3 dias em Manaus, dá não, Guilherme, fica ruim demais, tudo muito caro e tal. E Guilherme já muito empolgado, eu acredito que também por causa de Gabriel, né, do seminário. E aí eu não entendi a visão dele, aí deixei de lado. Mas aí começou a surgir as primeiras conversas, né?
do Carmo, não, a gente dá apoio, vocês vêm pra cá, fica com a gente e tal. Aí a viagem aumentou os dias. Aí eu, não, então para ir pra Manaus, pelo menos uma semana, tá bom. Aí surgiu o interesse, né, de participar, de realmente me inserir dentro do contexto missionário, além da imersão do evento, né. O missionário do Carmo falou que ia ficar na base e tudo, eu, eita, ficar na base, vou conversar com os missionários, vou conhecer o pessoal. Bom, aí, beleza, surgiu o interesse, mas os valores eram muito altos, né? E eu não tinha condições de comprar passagem, não tinha condição de comprar nada. E aí nisso, deixei o tempo passar, fui para o avanço missionário na última semana do avanço, no último final de semana, junto com o Vavá, uma coisa totalmente aleatória, não planejada. Chegaram lá no último dia, Foi. no encerramento. A gente chegou no encerramento para ajudar o pessoal a dar um último ânimo. E aí, na volta do avanço, eu conversando com o Natan, que foi com a gente também. Natan falando, ei, tu não vai não pra Iama? Rapaz, vou não, bicho, tá ruim demais pra eu arrumar dinheiro pra ir. Ele, oxe, tia Sheila vai. Eu digo, tia Sheila? Vai, ela vai. Eu digo, rapaz, como é que ela vai? Oxe, a gente conseguiu ir de volta barato, bom demais. Eu digo, oxe, rapaz, arruma essa promoção pra mim também. Falei assim, despretensioso. Quando é fé, realmente arrumaram. Foi o pessoal aqui que conseguiu uma agência de viagem, né? Então facilitou muita coisa. Aí eu digo, eita, aí cresceu meus olhos, já comecei a me organizar. Eu digo, vai dar certo, coisa boa. Isso foi Deus que mandou. E aí fui me organizando financeiramente e comecei a entender mais sobre o projeto, né? Sobre o que era o Ayumi. E foi fantástico. Legal, show de bola. E Guilherme, como foi aí? O conhecimento do Ayumi eu tive através de um missionário que ele veio aqui no Setebrae fazer um aviso. E um aviso, assim, foi no de repente mesmo, ele não estava nem programado para vir. E daí, a partir desse momento, quando ele finalizou o aviso dele, aí Deus já tinha colocado no meu coração, e no de Gabriel, que foi primeiro do que eu, da gente ir. Então, a gente já começou a conversar com ele, e daí a gente já pegou contato, e desse dia em diante, a gente começou a ter mais conhecimento, a buscar mais saber sobre o evento. Daí eu ia junto com o Gabriel, não deu certo, né, por conta de outra viagem que eu já tinha programado para o dia, que aconteceu o evento. E daí o Gabriel foi primeiro, viu lá como era tudo. E com isso eu já estava ciente de que eu ia, mas não naquele ano, ia no ano seguinte, e já estava programado. Então, voltando dessa viagem que eu fiz antes, sem ser para o Ayumi, eu já comecei a trabalhar a respeito de conseguir ir, né? Deus já tinha falado que iria me levar, só que infelizmente, às vezes a gente não confia e acaba querendo correr atrás do que não é. Então, teve muitos desafios, foi grandes os desafios, financeiros principalmente, e graças a Deus os outros foram também comigo, mas assim, independente se fosse ou não, eu ia. Entendi. Entendeu? Se fosse eu sozinho, eu estava lá. Eu não iria deixar de ir por conta dos outros. Foi mesmo uma convicção. Pois Assim que eu vi o anúncio, já... Justamente. E daí, como nessa área missionária, eu gosto muito de ver questão de estatística. Em março, eu fui para um congresso missionário em João Pessoa e eu fui já com esse pensamento. Eu quero ir por conta das estatísticas que vai ser apresentada a respeito do Nordeste. Sim. Então, foi bem edificante também. Tive muitas informações, como também muitas conexões, e daí a gente vai se aprofundando mais no assunto. E assim, quando eu cheguei lá no Ayumi, não foi uma coisa muito surpresa, já foi uma coisa que eu já tinha mais ou menos o conhecimento e não foi, vamos dizer, tudo novo, não. Entendi. Então eu não caí Já de estava... já estava tudo funcionando na cabeça, já estava tudo programado. Eu, no meu caso, eu já fui totalmente despretensioso. Eu fui, rapaz, eu vou coração aberto, assim, sem expectativa nenhuma. Entendi. Claro, a gente cria expectativa no sentido de Deus fala comigo e tal, mas eu disse, Deus faz como o Senhor quiser. Eu quero estar lá, quero conversar com o pessoal, quero conversa simples, do dia a dia mesmo, e foi isso.
fui com essa mentalidade. E aí, como Guilherme falou bem, no momento que surgiu o interesse do evento, a possibilidade financeira de poder participar, aí foi a pesquisa, começar a entender o que era o evento, o que é que a gente ia trabalhar lá. Aí o contato com o Glauber foi muito importante também, o contato com esse missionário que foi fazer o anúncio aqui, né? Eu não tinha conhecimento, vim conhecer Glauber justamente no momento de inscrição do evento lá. E, rapaz, quando soube que ele era paraibano, a gente ia ter do Carmo, Glauber lá, de conterrâneo, pessoas que iam nos apoiar. Acho aí que você fica mais seguro, fica tranquilo. E aí é muito bom, foi muito bom. Show de bola. Todo o processo, né? Foi muito bom, todo o processo. Pois bem, então ia entrar aqui nessa área da arrecadação de recursos, vocês já introduziram algumas coisas, né? Guilherme falou de alguns percalços, João foi mais cauteloso, aí vou ver se eu vou participar ou não. Conta aí como é que foi essa experiência para vocês. Eu também estou passando por isso agora, né? Estou me preparando para viajar para a Coreia do Sul, para o Congresso de Lausanne, e estou eu estou somando um pouco da experiência de vocês dois. Eu meio que disse, não, eu vou, mas vamos ver. Eu vou desconfiado. Eu fiz minha inscrição pela fé, mas será se eu vou mesmo? Aconteceu comigo. Aconteceu também um pouco comigo, porque eu comprei a passagem na fé também, né? Apareceu o limite do cartão, eu digo, eu vou comprar. Comprei a passagem, levei uma bronca do pastor Austin, que ele depois veio conversar comigo. Não, João, é o seguinte, quando tiver esses negócios, você tem que me avisar antes, para a gente saber qual é o evento, como é, porque a gente não pode enviar vocês assim da igreja para qualquer coisa. É verdade, pastor, me perdoe. Ele fez, da próxima, eu digo, vai ter próxima? Coisa boa. Já deu a bronca, mas já ficou a lição, né? Quem botou a mão no arado não pode olhar para trás, né? Próxima. Mas foi um processo, como eu disse para você, foi um processo muito bom de se viver, claro, porque a experiência e ali nada é em vão. Mas também foi muito difícil, né? Porque eu comprei, como eu disse, pela fé, eu não tinha condições, não estava trabalhando na época, mas aí eu estava convicto que Deus ia suprir essa necessidade. Ele não tinha colocado esse desejo em vão no meu coração, ter proporcionado toda essa viagem para a van, essa conversa com o Natan, acredito que nada disso foi em vão, né? E eu consegui as passagens no preço mais acessível, colocar esse desejo, colocar do Carmo lá, o Guilherme também é uma pessoa que a gente botou muita fé assim, eita, Guilherme vai bom, Guilherme lá desenrolado. Então, nada foi em vão, né? Mas aí eu comprei a passagem sem dinheiro, botei no cartão, digo, vou dividir em 30 e poucas vezes e vou pagando, né? E aí em casa já teve a resistência, mãe, meu filho, como é que você vai? A gente tem dinheiro, eu não vou poder lhe ajudar, tudo, eita. Mas Deus vai prover, e aí toma oração, né? Vamos orar. Quando der fé, 1 mês, 2 meses depois, consegui um emprego, hoje estou no escritório. E aí eu disse, pronto, graças a Deus. Antes disso mesmo eu já tinha feito uma campanha, anunciado que eu iria viajar. E aí o pessoal, é incrível, o pessoal se solidarizou muito, o pessoal junto vai que massa. Aí eu, rapaz, que massa, velho, como é isso? Todo mundo engajado, querendo saber como era, eu explicando sobre o que era o evento. E aí o pessoal, João, eu vou poder te ajudar em tanto, eu mesmo ajude, o que você puder. Se estiver orando por mim já é uma bênção, ore. Sim. E aí vai aparecendo, é incrível como Deus vai preparando. E é um exercício de fé. E aí vai dar certo. Consegui pagar a primeira parcela só com a ajuda do pessoal. A segunda parcela também só com a ajuda do pessoal. Quando é fé, o emprego aparece, eu digo, graças a Deus, pronto. Aí agora eu não preciso mais estar fazendo campanha. Vou dar para resolver comigo mesmo aqui. Obrigado, Deus. Foi isso. E aí consegui pagar com o emprego. E mesmo assim as contribuições ainda não chegavam. O pessoal ainda se lembrava mensalmente de mandar uma quantia. E eu agradecia sempre. E estava guardando para a viagem já. Vou guardar para a viagem porque lá vai ter gasto com alimentação. A gente teve esse gasto lá durante o evento também. E foi uma bênção, porque foi um exercício de fé que eu nunca tinha tido antes, no quesito de ser mantido pela graça de Deus. Eu nunca tinha experimentado isso na minha vida cristã. E eu tive uma pequena experiência, né, em comparação aos missionários. Foi muito bom, foi muito bom. Show de bola. Começa assim. Começa assim. O pastor hoje profetizou, né? A próxima. E você, Guilherme? Pois é, rapaz, para mim foi bem desafiador, porque, como eu falei, eu confiei um pouco desconfiado. Aí fui tentar fazer alguma coisa, sempre dava errado. Eu digo, eita Jesus, agora vai dar ruim. Mas eu já falei na igreja também que
o dinheiro que eu tinha em conta quando Deus colocou isso no meu coração era R$ 7,75. E aí, na minha pequena fé, eu digo, meu Deus, para onde é que eu vou? Eu acho que eu não chego nem na feira com esse dinheiro. Passagem de ano está R$ 4,85. Pois é. E Deus falando comigo, quem vai levar sou eu. E eu querendo também fazer do meu jeito. E dando errado as coisas. Daí chegou um momento que Deus apertou a coisa e não chegava nada. E eu com 7 e pouco, né? Eu digo, eu não posso nem gastar. E eu com 7 e pouco, chegou um tempo assim de Deus dizer, quem lhe disse que ia lhe levar não foi eu, então fique quieto. Aí eu levei uma mãozada de Deus, passei uma semana com vergonha de Deus, né? E aos poucos as coisas foram acontecendo, para a glória de Deus. E assim, me surpreendi, porque eu não esperava nem ir, né? É aquela coisa, do nosso próprio entendimento, a gente não espera coisa boa, não. Então, quando tudo isso aconteceu, foi tudo muito, muito, muito gratificante e dando toda a glória a Deus. E essa coisa só veio cair na minha mente verdadeiramente 2 dias depois que eu já tinha chegado lá e a gente estava entrando no Rio Amazonas lá, de água dentro, que você perde até de vista, é tanta água. Foi 2 dias depois que caiu a ficha na minha mente de que Deus tinha feito. E quando isso aconteceu, a gente lá, eu estava junto com o missionário Alfredo no bar, e missionário Eduardo, como também Carlos também estava conosco, e outras pessoas. Então, Deus confirmou no meu coração a questão do chamado, né? Mostrando que aquilo ali não era nada, porque ele tinha preparado, e os desafios que eu tinha enfrentado não se compara. Eu gostei e li, né, lá, muitas das vezes, Romanos 8,18, que diz que os desafios do atual não se compara com a glória que vai ser revelada a nós. Então, aí foi um momento muito, muito grande de emoção de minha parte. O missionário também se comoveu, mas assim, foi experiência não tem como explicar tudo, não. Pois é, eu estava aqui pensando, porque assim, da mesma forma que Deus falou com o Guilherme, assim, Guilherme, isso é só o começo, você tá vendo que eu trouxe você aqui, isso aí, velho, é uma experiência que o missionário, ele necessariamente vai passar. Todos ali passaram por isso, todos aqueles que a gente conversou, eles dependeram 100% dessa confiança de que Deus ia levar eles. E é muito interessante quando isso passa pra gente. Eu digo que Guilherme, ele teve uma experiência mais forte nisso porque ele tem já uma convicção certa. Eu ainda estou trabalhando nisso. E eu imagino que para ele, naquele momento, quando a ficha caiu, da graça de Deus sobre a vida dele, dizendo, olha, eu trouxe você aqui, meu amigo, é o que eu quero para a minha vida, assim. Eu quero que Deus ele trabalhe em mim dessa forma, trazendo essas mesmas experiências, assim, de João Vitor, tá vendo, eu trouxe. O meu eu sinto que foi só uma parcela, sabe? Uma experiência menor. Mas eu quero viver dessa forma. E esse sentimento, eu acho que, assim, muito do que a gente viveu lá não foi só pra gente. É tanto que a gente tá aqui hoje transmitindo isso, levando pra igreja. E eu acho que é isso que Deus quer que a gente faça também. Transmita esse sentimento pra igreja. Esse sentimento de Guilherme, eu imagino que deva realmente ser compartilhado. Porque é a experiência missionária. Na verdade, é a experiência cristã. A gente saber viver dependendo de Deus em todo qualquer momento. Aí, eu mesmo, ele falou pra gente isso lá no quarto, essa experiência que ele teve, de que quando chegou ele a imensidão do rio, e Deus tinha dito pra ele que tá vendo, isso aí nem se compara o que é que eu vou fazer na sua vida e tal. Isso é fantástico, uma experiência muito boa de se ouvir e nos fortalece, né? Sabendo que Deus ele há de fazer na vida conforme a vontade dele, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém, amém. Então, é realmente tremendo mesmo a gente ver como Deus vai fazendo as coisas, né? Dessas experiências, Guilherme, assim, o que é que deu errado? Você comentou aí, teve algumas coisas que tu tentou fazer por você mesmo, mas deu errado. Rapaz, da minha parte, muitas das vezes eu queria desenvolver algum trabalho, coisa do tipo. Sempre corri atrás quando
essa convicção que Deus me deu estava acesa no meu coração, correndo atrás de trabalho, não encontrava. E tentando, até quem me conhece mais de perto sabe que eu vendo livros. Tentando vender livro, e o povo, não, eu estou sem dinheiro, estou sem... Meu Deus do céu. Todo mundo está sem dinheiro. Todo mundo está sem dinheiro. E assim, e é um desafio muito grande a questão de levantamento de recursos, né? Muito desafiante, porque muitas das vezes a gente tem obra missionária que a gente faz que a gente não tem como dar resultado. Um exemplo desse é da missionária Maria do Carmo, que ela é professora lá na escola, dos filhos do missionário. Então, se uma igreja quer apoiar tentando ter algum tipo de resultado, nunca vai ter. Porque são filhos de missionário, vai converter quem? Sim. Né? Esses Então, frutos de conversão não vai existir. Não existe. Não Mas... existe e também lá é um local que você só chega de barco. Então, eles não têm como evangelizar outras pessoas, a não ser os que já estão lá. Então, eles moram lá, são basicamente, mais ou menos, acho que não chega a 100 pessoas, não. Então, juntando os alunos com os missionários que lá vivem também, servindo. Então, é difícil. E muitas das vezes as pessoas querem contribuir com você querendo ver o resultado. Não contribui, muitas das vezes, com o coração, mas contribui com a razão, querendo ver o resultado. E se não tem o resultado, eu não vou contribuir, porque não está servindo para nada. Pelo contrário, porque a vida missionária depende de financeiro, independente de qual área seja. Lá a gente pode ver missionário de tudo quanto é jeito. Missionário que é zelador, missionário que é advogado, missionário que é técnico de TI. Como é que um missionário técnico de TI vai dar resultado para as pessoas poderem contribuir? Difícil um negócio desse. Eu acho, na verdade, essa questão da... Eu não acho totalmente injusto a igreja querer ver o resultado. Não acho totalmente injusto. A questão, eu acho que é a perspectiva de resultado que a igreja está esperando. Porque, por exemplo, a missionária Maria do Carmo está ensinando aqueles alunos, é um resultado que, apesar de não ser uma alma convertida, né, o evangelho sendo anunciado explicitamente, é um resultado necessário, é um suporte necessário para que o resto da missão funcione e aconteça. Então, acho que eu entendi, Guilherme, né? Mas eu acho que aí fica nessa questão da superficialidade do resultado que às vezes a igreja espera, de ver um resultado direto, né? Vai da compreensão de resultado, a compreensão do que é missão em si, né? Porque a gente está falando de um trabalho de base. O pessoal ali, a gente teve contato tanto com o trabalho de base, que está a base em Manaus, em Puraquequara, quanto também os missionários que estavam nas tribos e retornaram, né? A gente teve esses dois contatos. Então, o Guilherme falou sobre essa dificuldade do trabalho de base ser realmente visto, né, pela igreja. Então, eu entendo também as duas e concordo. E eu vejo que é muito mais, como você falou, a ideia de compreensão da igreja em si sobre o que é missão, né? A gente entende missão só ir anunciar o evangelho lá e tal, mas missão é muito mais além do que isso, né? Exatamente. Vai desde a oração, muitas vezes as pessoas não entendem que o intercessor está fazendo missões. Pois é. Né? Então, nesse caminho de maturidade, de compreender a grandiosidade, da abrangência, da missão. Muito bem. Graças a Deus, vocês conseguiram esse recurso, né? Glória a Deus, foram. Voltaram. Voltou. Mas lá, vocês chegaram um pouco antes de começar o evento em si, não foi? Como é que foi aí esse pré-Wyoming? O Guilherme chegou primeiro, ele estava mais ansioso. Aí eu digo quando eu cheguei. Rapaz, quando eu cheguei lá, graças a Deus, a gente eu mesmo tive um auxílio para pegar no aeroporto, que fica um pouco distante. E eu, no meu caso, tive o auxílio do Deus Ivan, ele é motorista de táxi, e tive também. Eu pensei que era Deus e a van. Ele é motorista de táxi, exclusivo também da Missão Novas Tribos do Brasil. E assim, ele não tem um título de missionário, mas a gente vê Deus na vida, eu vi Deus na vida dele. Então, um cara fora do normal, muito bom. E para mim, assim, eu já me senti em casa só pela recepção dele. Então, ele foi lá me buscar e a missionária estava ocupada
Daí ele foi sozinho lá. Mas assim, eu achei uma cidade muito receptiva, né? Não tive assim, nada, não existe nada que eu diga, fulano ou ciclano tratou mal, não tive isso, para a glória de Deus. E até porque, assim, quando a gente chega num destino desse, eu não digo nem no local, mas o destino que a gente sabe que as outras pessoas que a gente vai encontrar tá respirando e tá com o mesmo pensamento que nós na questão missionária, cara, é um pedaço do céu na terra. Porque a gente começa a ter a mesma ideia, a pensar as mesmas coisas e desejar a mesma coisa de questão povos não alcançados. Então, para mim foi muito gratificante ter chegado um pouco antes, né, ter convivido um pouco mais também, coisa de 2 dias, mas assim, com os missionários que lá estavam na base, né, com seu momento de descanso, né, porque a base lá é uma base de trânsito, então os missionários que vão lá, eles não moram lá, eles passam um tempo e voltam para trabalhar de novo. Então, foi muito bom, muito gratificante, fui muito bem acolhido e quando identificado de onde veio, através de quem, aí foi uma festa só. Né? Só um comentário a respeito da base, né? Ele falou que é um trânsito. Realmente, lá pelo que eu entendi, o missionário só vai para lá quando ele está de férias, ou doente, ou tem algum evento que eles têm que participar. Foi o caso lá, né? Eles tinham uma conferência, não era, Guilherme? Na semana que a gente já estava lá, na última semana da gente, e também parece que estava tendo alguns problemas lá com algumas tribos, e os índios mandaram eles retornarem para a segurança deles, né? Então, você vê que são situações realmente atípicas, não é comum na vida do missionário ele estar na base, é realmente um apoio, como o Guilherme falou, um trânsito ali. O missionário de frente, né? Que tá de lá frente, isso. De base ele vai estar lá fazendo a manutenção, tudo. A própria do carro tá em cima, né? Exato. E aí foi fantástico, só para falar, meu irmão, tem um técnico de TI lá, tem uma administração, tem um contador. Mano, é uma empresa assim, uma coisa muito, muito bem organizada, para a glória de Deus, e pessoas voluntárias, né? Sabe? Glória a Deus. É muito lindo você ver o exemplo de servo dele, né? Pois é, sim, aí, como foi? Qual é a pergunta aí do quê? Como foi quando você chegou lá? Sim. Né? Quando eu cheguei, Guilherme chegou um dia antes. Foi, aí Guilherme já foi abrindo as portas pra gente, né? Sabendo, preparando o terreno. Ele foi só, tu foi sozinho no voo também? Não, fui não, já fui com a galera. Foi todo mundo junto contigo. Pois é, foi eu, Dona Sheila e Natan. Foi o bonde. Dona Sheila já muito experiente em avião, menino, eu tô aqui, botava e dormia. Aí eu, rapaz, como é que Dona Sheila dorme aqui? Eu doido pra ver a janela, ficar olhando assim o avião. Primeira vez que eu viajava, parecia menino novo, desse jeito assim. Fui no banheiro, rapaz, foi bom demais. Só a viagem do avião já valeu, já tá bom, obrigado. Mas quando eu cheguei lá, foi muito bom. A gente foi recebido por Guilherme já, do Carmen e Deus Ivan. Rapaz, a receptividade lá do pessoal, foi fantástico, porque é como o Guilherme falou, é um pedaço do céu na terra. O pessoal é carismático demais. Quando a gente chegou lá, da Paraíba, chegou os Paraíba, a festa foi grande. Mas foi muito bom, a gente sentiu o calor da cidade e do abraço das pessoas lá, né? Foi quente. Rapaz, eu acho que o sol daqui ele é mais quente. Eu tive essa impressão, né? Que o sol daqui ele é mais quente, ele bate na pele, dói, né? Lá o negócio aqui é abafado, é quente, mas é muito úmido. Então aqui você bateu o sol, machucou. Lá bateu o sol, você começa a suar, transpirar muito. Mas é um clima suportável, eu gostei também, não achei ruim não. Agora suando, você tomou o banho, já tá suando já, né? E aí o calor também das pessoas é nítido lá, né? E você não tem contato só com o pessoal de Manaus, tem missionários do Brasil todo lá, né? Então é uma mistura, uma salada mista ali de cristão, de crente, que é muito gostoso. Cada um falando na sua própria língua, né? Que são os Brasis, né? Que a gente conhece.
a gente falando paraibano da gente, o pessoal carioca, o pessoal da Bahia, o pessoal de Manaus, em si, Minas Gerais. E tem gente, se eu não me engano, tem missionários de outros países também na Tem, exatamente. Vocês tiveram experiência, contato com essa galera? Aí, Rapaz, tem o pessoal lá, os gringos, né, que a gente fala, tem muito americano. Tem. Fora americano, eu sei que eu não tive contato, a gente não teve, mas tem alemão também, tem coreano, que são os que ficam lá com o do Carmo, mas a gente teve contato mesmo com o pessoal americano. Só o hello, bye bye. Show de bola. E aí, eu acompanhei também no Instagram, acho que foi no de Guilherme, e de Natan, que vocês ajudaram nos preparativos também. Como é que foi isso aí? Já chegou trabalhando? Já, com certeza. A gente chegou, Guilherme um dia a mais, né? Mas aí a gente só tava esperando a gente chegar. Tu já tava com o Glauber lá? Já, pronto. Ele tava só esperando a gente chegar pra gente descer junto com o pessoal. Eu acho que tava esperando a gente, né? Não sei se a gente deu sorte. Mas quando a gente chegou, ele, não, no outro dia a gente já vai organizar lá e vocês vão com a gente. Eu, beleza, massa, vamos embora. Geração mais aqui, a série, a gente já tá no sangue já. A base é por Aquequara? Não, a base é em Manaus. Em Manaus. A base é em Manaus. Cachoeirinha. Isso. Próximo ao Habib's. Certo. E onde ocorreu o evento foi por Aquequara, né? Que é a Escola Internacional lá dos Filhos dos Missionários, onde do carro fica. Aí a gente, no outro dia de manhã, a gente já organizou tudo, pegou o que tinha de mala, botou na Kombi, foi com o Alisson, não foi? Foi Alisson, outro missionário também, cara, gente fina demais. Glauber e os demais, né? Tinha Pedro, tinha Carson, tava. O Anderson, pronto, tava a galera jovem, zona assim, os caras fortes. Aí a gente se juntou, pegou as malas, quando a gente chega num canto, eu olho assim, umas voadorazinhas, digo, a gente vai. Voadeira. Nos barquinhos assim, eu digo, caramba, essas malas aguentam assim, né? Beleza, eu tava com a dúvida ali, aí colocamos tudo e foi o primeiro barco, né? Que foi o meu. A gente foi, aí depois chegou o Guilherme com outro pessoal. É quanto tempo? Rapaz, umas meia hora. É nada, 45, 50. Aí a gente botou as malas e foi, meu barco foi, né? Aí eu vou contar a minha experiência no barco, aí Guilherme contar dele, que foi barco diferente, né? A gente foi, eu, Glauber, o Anderson e Pedro, eu acho. A gente foi, dividiu as malas, porque se você botar a mala mais pesada para um lado, o barco vai ficar assim. Já tem a dificuldade aí, já. Tem que equilibrar o peso. Aí, pá, fomos embora. E você vê só a imensidão de mar, assim, de rio, né? De mar, não, de rio. E eu, rapaz, só lembrava de uma coisa, era o Rio São Francisco. E o Rio São Francisco é grande. Eu digo, é maior que o Rio São Francisco, bicho. Como é que pode um negócio desse? É muito maior. Eu fiquei assim, como Guilherme, de boca aberta. Eu, meu Deus do céu, isso é muito mar, é muita água. Aí a gente, quando der fé, o barco da gente, BAM! Porque o senhor tá diminuindo, mexe, a gente vai ficar olhando a paisagem. Não é porque passou o motor, não sei, tem uma engrenagem que deslizou lá. Aí ele, não, vamos aqui devagarzinho que dá pra gente ir. Aí a gente indo, como fosse turistando, só devagarzinho, eu digo, rapaz, tá vendo como é que é as coisas. As dificuldades começam assim. E olha que a gente nem tá no campo realmente. Ali a gente tem assistência ainda do pessoal. Eu fiquei imaginando o cara indo para uma tribo, que ali é você e você, né? Você e a equipe que tá com você. A gente tinha esperança ainda de Guilherme rebocar a gente. Aí, pronto, aí o barco ficou indo, a gente passou. Vamos tirar onda, vamos dizer que a gente tá aparecendo a vista. Aí eles passaram. Aí quando é feliz fala a volta, o que foi? Não, a gente tá olhando a vista. Quando é feliz, não, mas dá pra ir. Eles foram na frente e depois a gente chegou, um pouquinho mais atrasado, né? Sim. Mas já começou aí os perrengues, né? Aí Guilherme também foi, diz aí como foi a chegada lá pra ir. Rapaz, a questão do barco já foi desafio também, né? Porque quando eu vi o barco e o tamanho do barco, eu digo, meu Deus do céu. Uma coisa que eu aprendi desde criança, eu dizia lá, foi morrer afogado, nadar eu não sei não. Aprendi. Aí eu digo, caramba, velho, e a água passando perto assim, eu digo, essa água vai entrar dentro desse barco, né? Mas aí, como eu já relatei, né, eu acho que uns 10 minutos depois foi quando tudo começou a acontecer. Eu fiquei pensando, rapaz, eu acho que essa não dava pra mim não. Dá. Porque eu enjoo muito com barco.
Eu fui para Areia Vermelha. Tu enjoou. Eu acho que pra mim essa experiência. Pois é, e não lá sei tem, se eu e tem um tráfego, conseguia, né? não. Dos barcos. Aí o barco vai indo aqui, quando é feito tem outro vindo maior, aí faz uma onda, você vai. Plá, 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 plá. Vocês enjoam fácil, não? Não, Graças a Deus não. Apesar que eu acho levei que remédio pra pra mim isso também, mas Foi, eu também levei, mas não senti nada não. não foi Graças a Deus. necessário. E Maria do Carmo, ela veio uma vez aqui na igreja e falou que pra tribo, mesmo lá na cabeça do cachorro, que ela fala, né? Ela disse que são 9 horas de barco. Ixi, eu ia. E tem outros Desonerar. lugares. E tem outros lugares que eles fazem trabalho que passa dias, dependendo também Da maré. da maré não, que é mar, né? Não é mar. Dependendo da cheia do rio lá, passa mais dias. Por exemplo, no mínimo 5 dias e aí por diante. Só tende a aumentar, não tende a 5, baixar. 7 dias. É, Dentro da água, pois é. direto. Pra gente é mar, né, Tiago? Lá Pra em- gente é mar. né? Só conhece A gente São nunca José. viajou de avião, me lembro que é viajada aí, Ah, conhece é. rios. Pois Conhece rio, conhece mar. Mar e céu também. Então é São José da Cachoeira lá. Rapaz, então. Essa foi, como eu disse, foi a colher de chá, foi o café com leite, né? A viagem da gente ali, 45 minutos, 50 minutos. O pessoal tava falando que pegou 7 dias de barco subindo. Tem que dormir na mata, tem que. E, rapaz, bicho, é aquele programa da Discovery, tá entendendo? Acaba fazendo fogo, assim. Bear Grylls. E é bem desafiador, né? Porque, por exemplo, tem missionário também que eu falei e que ele falou também um pouco, na questão pronto, teve um momento lá que o pessoal tava dizendo, quem fez uma trilha do tamanho de série Foi mesmo. Aí os molequezinhos, tudo de mão levantada. Quem fez trilha mais de 2 dias? E o moleque estava levantado. Eu digo, tá danado, não. Todo mundo Só que era filho dos de missionários que o trabalho deles lá tem deles que passam 3 dias caminhando dentro da mata para chegar no Porque é destino. comum para eles lá, né? Então você se adapta à rotina deles lá. E para eles, eu fico imaginando, se a gente botasse esse pessoal, os indígenas, para uma Olimpíada na marcha atlética, fazer esses negócios, eu tenho certeza que a gente ganhava. Era Porque primeiro. eu nunca vi, não. Eles disseram, não, eles correm assim no mato, eles correm assim no mato, o mato fechado, corre. Eu digo, puxa, tem como não, pô. A gente andando nas raizinhas ali de pé descalço, eu andando, eu digo, imagina a mata fechada ali. Menino criado por vó. Aqui é diferente a realidade, né? Pois bem, e o evento em si, né? Como é que foi? Foram 3 dias, sexta, sábado, domingo? E sexta, sábado e domingo em tecidos. Tinha gente do Brasil todo com vocês lá. Do Brasil todo não, né? Tinha representantes de alguns estados. Grande maioria sempre de Manaus, né? Sempre da cidade local que eles fazem, sempre tem mais gente. Mas tinha pessoas de Minas Gerais, pessoas do Acre, pessoas de Rondônia. Tem alguém mais pro sul, sudeste aqui? Tinha poucos. Acho que Nordeste tinha, porque tinha o pessoal da Bahia, né? Vitória da Conquista, tinha lá Vocês, também. né? Nós. Aí daí a gente encontra com missionários daqui do Nordeste que já estão lá trabalhando, né? Sim. Tem o tradutor lá também que é de Pernambuco, aqui vizinho. E tem alguns missionários da Bahia também. Tem São Paulo, um ou outro tem São tem. Paulo, tem Rio, tem Bahia. Sim. Assim, os principais estados você vai encontrar ali. Mas é claro, o evento, como era ali no norte, então era mais a galera já da região. Entendi. E aí, como era a programação? Rapaz, Guilherme, tu se lembra aí como era? Rapaz, A rotina. A programação de início, né, que começou na sexta não. Foi, Sexta-feira à sexta noite. de noite. É igual, é semelhante ao Geração Demais. Mais. Mas E foi só- exatamente na data da Foi, geração, né? foi, Vocês nem Justamente, acho que participaram. combinaram. Vamos tirar esses 4 de lá. Aí acontece que chegaram de barco, daí fizeram lá check-in de entrada na escola e fomos se ajeitar lá para tudo se inicia no jantar, né? Então a partir daí Coisa boa. se inicia no jantar.
Coisa boa, mas já tinha o dia todo, né? Pois é, já porque a tava gente, trabalhando. como você falou, a gente trabalhou A gente durante trabalhou A antes. gente trabalhou quarta, quinta e E sexta. sexta. Então a gente ajudou a limpar, organizar. Então a gente tava junto com o pessoal do evento lá, né? Entendi. Então a janta pra gente ali já. Já estava mais do que necessário. Aí no outro dia de manhã cedo, Teve mais nada não, só teve a janta. na sexta-feira foi só isso. E a dormida, como era? A Tinha dormida muita gente, bem não? desafiadora para quem começou a dormir na sexta, né? A gente já estava lá 2 dias, então já tava foi se treinado. acostumando por conta também dos insetos, né? Lá. Como é o nome? Você já Carapanã. Carapanã. A NASA tá para estudar para saber o que é. A muriçoca Mas assim, atômica. no primeiro dia foi um desafio, né? Por conta dessas coisas. E aí, mesmo com repelente, não tem jeito não. De algum lugar ela vai lhe pegar. Ela acha assim. Você passou a mão e esqueceu aquela, vem aqui. Mas é bem desafiador. Segundo dia em diante as coisas foram assim, pra mim foi melhor, foi mais confortável. A gente chegou, foi pra casa. Detalhe, né? A gente foi pra casa do carro. A gente ficou esses primeiros dias de evento, ou de organização do trabalho, evento, né? na casa dela. Aí foi bom. Porque lá a casa toda tem tela, muita arejada, tudo. E aí, mais independente, vai dormir repelente, acordou, tomou banho repelente, vai almoçar repelente, vai jantar repelente. Não, é que nem tudo. protetor solar. Não pode tirar, tem que passar sempre. Aí beleza, a gente ficou indo do carro, dormimos eu, Natan e Guilherme, junto com o André também, filho de um pastor lá de Pastor de Vitória da Conquista, rapaz, gente fina demais, gente fina, educadíssimo. Aí a gente dormiu tudo no mesmo quarto, aí depois chegou as meninas, né? Isso na sexta na já, sexta de foi? manhã. Foi sexta. Sexta de Aí manhã. Elo e Fabilian chegaram. E Dona Sheila também já estava com a gente no quarto dormindo. Então foi aquela festa, a gente, os paraibanos, né? Sim. Os paraibanos e André, o intruso de Vitória da Conquista. Aí foi bom. A gente ficou esses dias em contato com essa galera da gente e trabalhando. Aí depois no evento, aí não, agora a gente vai descer para os alojamentos com o pessoal, que nem geração mais, né? Sim. Aí a gente dormiu lá nas salas que eram destinadas a isso, junto com a galera do evento. Aí foi massa, porque o contato foi muito bom. As conversas até umas horas. Aí sempre palestra. Sim, aí Guilherme que vai falar isso aí, que eu não Fala lembro aí. mais não. No sábado, né, de manhã e de tarde, teve palestra referente ao livro de Pedro, né, a questão missionária da vida de Pedro, com o missionário Isaquiel. Então ele deu essas palestras no sábado de manhã, sábado à tarde e domingo de manhã. Foi. E à noite tem uma programação que eles fazem. De manhã tinha devocional, né? Era Sim, em grupo, sim, tinha os sim. devocionais. Então, justamente, tem esses devocionais todas as manhãs e à noite tem uma programação separada que tem um momento que separa em grupos e determinados grupos. Um fica em um momento de compartilhar na fogueira e outros pegam o barco e vai para o meio do rio também. Então, um dia, por exemplo, na sexta-feira foi uma turma e no sábado foi a outra que não foi. Dividido em dois grupos. Um grupo vai para o barco e outro fica Então, na ó, na fogueira. sexta a gente chegou, jantou e já se mobilizou para Pra isso aí. Foi, exato. Esse momento, né? O primeiro da gente foi a fogueira. A gente se reuniu já, começou uns louvores, o Glauber foi conduzindo. E ali a gente teve também a oportunidade de ouvir o missionário, como é o nome? Ezequias, né? Ezequiel. Aí ele falando uma história assim, ordinária da vida missionária. Foi muito bom, porque você não espera, você espera algo grandioso. E ele falou sobre as aflições que ele passou no campo. Uma aflição que ele passou no campo, uma batalha espiritual. Foi espiritual, né? Ele falando que, não vou saber falar tudo, mas resumidamente, ele comprou, ele estava no campo já, né? Não sei se ele era mais jovem, não sei. Mas já estava no campo missionário com os indígenas. E aí ele comprou uma chuteira. Essa chuteira demorou para chegar. Chegou, a alegria da vida dele era essa chuteira. Aí deixou lá, foi fazer alguma outra coisa. Não sei se ele saiu da tribo. E quando ele retornou, um indígena estava usando a chuteira.
E ele ia jogar no dia, o indígena, né? Ele olhou assim e disse, oxi, minha chuteira, eu tava procurando, cadê? Por que você tá usando ela? Não, é que eu vou jogar hoje. E esse ele já tinha procurado essa chuteira, né? E o indígena tava usando. Aí ele, eu vou usar hoje para jogar. Aí o missionário, não, mas essa chuteira é minha. Aí ele disse que subiu a ira no coração dele, né? Ele brigou com o indígena por causa dessa chuteira. O indígena entregou a chuteira para ele. Mas ele disse que quando ele botou a mão na consciência, ele disse, rapaz, eu vou botar a minha missão em risco, vou botar tudo a perder por causa de uma chuteira. Isso aí ele disse pra gente que foi uma das piores dores dele, né? Então a gente vê que foi um conflito tão simples, tão bobo, né? Mas que até nisso você é tentado, você tá sujeito a isso. E aí na hora eu pensei, rapaz, missionário, a gente pensa que missionário é uma coisa diferente dos cristãos, dos crentes, né? Uma coisa, mas missionário é igual a gente. É igual eu, você, sujeito às mesmas paixões. dificuldades. Exato. E aí ele contando isso, e foi fantástica essa experiência que ele contou. Porque eu esperei uma história grandiosa, não sei o quê, e ele contou algo simples. Que surtiu um efeito, assim, rapaz, trouxe outra perspectiva, né, sobre os missionários. É muito bom. Aproxima, traz a realidade missionária para perto da gente. Mostrar que eu também posso fazer parte disso, né? Exato. São pessoas imperfeitas, Deus assim usa como essas a gente, pessoas. usadas por Deus, comissionadas para algo específico, né? Mas é tudo graças a Deus, né? Então, foi muito bom. Foi o primeiro choque do evento, assim, em palestras, né? Em momentos de conversa. Compartilhar, né? Nesse mesmo momento, teve também o testemunho do missionário Fernando, ele falando da experiência que ele teve a respeito de uma vaga num avião que a mulher dele estava Eita, foi top. bem doente. Top. E acabou que foi um trabalho muito grande para conseguir essa vaga no avião. Ele estava sem condição e chegou lá, não tinha a vaga. Eita. Aí disseram, não, vamos ficar aqui esperando mais um pouquinho. Aí surgiu um, aí surgiu outro. Aí entraram no avião, ele e a mulher. Quando chegou lá, aí a comissária disse, não, o senhor vai ter que descer. Oxê. Só vai Só vai a mulher. Não era uma passagem convencional, foi algo, eu não sei, que eles conseguiram como fosse pontos na época, Sei. sabe? Aí você vai ter que descer, não tem mais a vaga. Só sei que ele desceu, a mulher ia embora, né? E daí o avião se preparando para ir embora, quando o avião prepara para decolar, aí o piloto fala lá com a torre. Tem a vaga, manda um voltar. Eita, Jesus. Ele na cabine, não foi? Foi, Sei lá, foi. assim. Aí Tipo, arrumou um jeito dele, não. Ele vai com a esposa dele e tal. foi bem difícil, foi bem Pois impactante também, quando a gente coloca a nossa confiança no Senhor e a total dependência, né? Muitas das vezes a gente acaba desiste. Se não tiver certeza, convicção do seu chamado, é melhor ficar em casa no Netflix, né? E comer na pipoquinha. Pois é. Porque se for para atrapalhar, não vai não. Amadurecendo, né? Rapaz, foi mesmo, essa história foi muito boa. Eu não tava me recordando, não. Quando eu lembrava do momento, eu não recordava dessa história, né? Mas realmente, assim, o poder de Deus sobre a vida deles. Pronto, essas histórias, toda conversa que você vai ter com o missionário vai ter uma história dessa. Todos tem uma história sobre depender 100% de Deus. E confiar, né? Confiar. Eu acho que Deus faz isso mesmo, desde o preparo no começo, né? Como vocês compartilharam aqui no começo da conversa. Deus já vai ensinando desde os primeiros congressos que é a dependência total dele também. Isso. Em tudo. Em tudo. Mas assim, do evento em si, de tudo que aconteceu lá, o que é que mais marcou? Pode ser uma coisa, duas coisas, que mais marcou vocês assim, no coração, que vocês vão levar para a vida toda. Nunca vou esquecer disso. No Ayum. Rapaz, uma coisa que me veio à mente agora, porque foi muita coisa, foi o testemunho de David que fica lá em Puraquequara. David. É o diretor da escola. Ele faz tudo lá, né? Como fosse o caseiro. E ele foi dar um testemunho lá falando sobre a experiência dele com a família dele. E ele se emocionou muito ao falar dos netos, né? Resumindo bem muito, a vida missionária exige muitas renúncias, né? E dentre essas renúncias também está a família. E ele, ciente disso, ele continua firme e forte na missão.
sabendo que é um ônus que ele tem ao servir a Cristo, mas ele faz com muito amor. Isso não impede de servir com amor no campo missionário. Mas é uma dor, porque nós somos humanos. Né? E ele falou com muito pesar sobre a falta de convivência com os netos. Porque ele sabe que devido à vida que ele vive hoje, isso não vai permitir a ele ter o convívio que ele queria ter com os netos, ver eles se crescerem, se desenvolverem. Isso se estende também para os filhos, né, dos missionários. Então foi algo que me chocou, porque a gente tem uma ideia de renúncia. Claro, o missionário ele vai renunciar a muita coisa, mas eu não tinha visto ainda a respeito sobre a família, a renúncia da família. A gente sabe, deixa pai e mãe e tal, você vai constituir uma nova família ou não, mas você constituindo uma nova família no campo, isso vai exigir outro tipo de renúncia. E você vai, novamente, a gente torna a voltar, né, a depender de Deus, até no sustento da sua família, como vai conduzir as emoções dos seus filhos, as suas emoções. Então, me chocou também, no bom sentido, de ver que até nisso você tem que renunciar, até nisso você depende da graça de Deus para lhe conduzir da melhor forma. Pois é. Guilherme? Para mim, o que marcou foi, sobretudo, a experiência que eu tive quando cheguei no bar, eu já contei, e também justamente nessa questão da renúncia da parte dos pais com os filhos, né? Eu conversei bastante com 2 jovens lá, e assim, eu fiquei impactado quando eu perguntei aos 2, não foi no mesmo momento, mas eu tive meio que uma conversa já planejada com os 2 em momentos diferentes. E aos 2 o que eu perguntei foi: o que é que você quer ser quando terminar seus estudos? Eles, por viverem num lugar bem isolado, não souberam me responder. E daí eu perguntei: você quer ser missionário? Eles disseram: não. Isso porque eles são muito novos, no máximo 16 anos, então eles têm assim, uma visão de que foram abandonados pelos pais, e por esse motivo eles não querem meio que fazer a mesma coisa, isso porque ainda não entenderam o propósito missionário. Então eu fiquei bem comovido assim, porque por conta dessa renúncia dos pais, leva a isso, né? Então é bem difícil, e assim, é bem difícil também para os pais. Eu conversei tanto com eles quanto com os pais. Então, tudo em momentos diferentes, para não dizer, ele quer fazer a mesma coisa comigo. Então, né? E daí poderia ser que a resposta já viesse planejada através Então, eu conversando lá com um dos missionários, um dos pais deles, e eles me falando o quanto é difícil ter que renunciar, estar com seu filho, encontrar-se apenas de 6 meses, é bem difícil. A gente tira por pessoas daqui da cidade mesmo, que não passa 5 dias sem ver o filho. Então imagina aí 6 meses sem ver o filho. Então para eles é bem difícil. Para os filhos é difícil, mas para os pais terem que fazer isso é mais difícil ainda. Então ficou muito marcado isso também na minha memória. É algo que é muito chamado de Deus também, né? Porque a própria do Carmo, que ela não casou, né? Não tem filhos, mas ela vem aqui, eu acho que 3 em 3 anos, eu não lembro exatamente. 4 em 4. Eu não estou recordado, 3 em 3 ou 4 em 4. Um período longo, né? Que ela passa. Para poder vir aqui visitar a cidade e tal, passar os 6 meses de férias. Mas ela expressa também, né, eu tive a oportunidade de conversar com ela uma vez, que o desejo e a saudade dela que ela tem de voltar para o campo também. E apesar de ela usar esse momento aqui para matar a saudade da família, de visitar e ver os amigos, mas como Deus chamou ela e como ela afirma dizer que não sabe viver sem fazer outra coisa. Exato. Que aquilo foi um lugar onde Deus chamou ela, onde é o lugar dela para fazer, apesar de todas as dificuldades de saúde que ela enfrenta também, né? Então, muito desafiador mesmo. E a pessoa tem que, de fato, tem que ouvir o chamado de Deus e receber essa confirmação, né? Para esses chamados específicos. Isso. Claro, toda a igreja, como um todo, tem um chamado geral de fazer missões onde Deus está colocando, mas tem alguns específicos
trabalhar no interior de uma tribo, de fato acredito que tem que ser uma disposição verdadeira da parte de Deus no coração. E outra coisa também que me marcou foi o que a gente falou muito aqui, né? Na dependência de Deus na questão do financeiro. Né? Então, quando a gente acha que nada vai acontecer, Deus vai lá e faz e a gente se surpreende. Eu conversei com o do Carmo em off, assim, a gente fora do evento, né? Mas o evento em si, ele proporcionava esses ambientes, né? Para você chegar com o missionário e conversar, eles estavam sempre disponíveis. E em um momento eu parei para conversar com o do Carmo. Apesar de ser uma missionária que a gente acompanha, eu nunca tinha conversado com ela daquela forma. De saber como foi o chamado dela, de tudo. E aí a gente foi muito bom também, porque é engraçado. As histórias dos missionários, o chamado deles, sempre tem pontos que se tocam, né? Então, sobre a provisão, rapaz, eles falam sobre as dificuldades da provisão. Eles falam, isso aqui é uma dificuldade, a gente precisa disso, disso. Mas eu nunca vi eles reclamarem. Eles não reclamam. Eles falam que é a realidade. Mas eles sabem que Deus vai prover na hora certa. Como já a vida deles é o testemunho disso, né? Sim. Porque do Carmo falou no testemunho dela que ela sonhava em trabalhar com indígenas, só que não tinha chegado a oportunidade. Ela até desanimou, ela falou a respeito disso. Não, isso é um sonho distante e tal. E foi viver a vida dela, dar aula em seminários, enfim. E ela recebeu o convite para participar lá em Puraquequara, no seminário, foi de Peniel. Participar em quê? Algum evento voltado para indígenas, eu acredito que promovido pela Peniel, não sei. E aí, eu não me recordo, né? Mas aí, ela não tinha dinheiro. Quando der fé, apareceu uma oferta, ela botou na Bíblia essa oferta, deixou, esqueceu. E a irmã convidando, vamos, missionário, vai ser bom, trabalhar com os indígenas, não sei o que. Ela, mas não tem dinheiro, não sei o que, não dá. Quando der fé, um estalo na mente dela. Abra a Bíblia, um envelope que eu lhe dei. Deus lembrando a ela, né? Sim. Quando ela olhou, era o valor exato da inscrição, de tudo que ela precisava arcar lá, né? Então, Deus provê, Deus ele faz com que a gente vá convergindo para o propósito dele, desde que a gente esteja atento à voz dele, desde que a gente faça a nossa parte, né? E aí, isso foi um exemplo em do Carmo, mas eu fui conversar com outros missionários e foi a mesma coisa. Todos os missionários, eles em um momento da vida na verdade eles precisam até hoje de um apoio financeiro e Deus provê na vida deles. Não falta. Tudo que eles precisam, Deus está provendo. E isso acaba ficando como o povo de Israel, quando tinha um evento importante, eles edificavam colocavam pedras, né? E aquele era um marco para a vida deles e para que eles ensinassem para os filhos quando passassem por ali. Uhum. Foi isso que aconteceu. E eu acho que fica na vida de vocês essa experiência Com certeza. financeira. Quando vocês passarem por algo semelhante, lembrem lá do congresso. Pois é. E das experiências, tudo que a gente ouviu, que a gente viveu. Não tem. Só indo, né? Só indo para entender, Só é indo. verdade. Tem coisas que a gente não consegue passar aqui transmitindo, conversando. Realmente você tem que estar lá, conversar com o pessoal para você sentir assim, palpável, né? Show de Mas bola. o que a gente tá podendo, o que a gente lembra, o que a gente consegue transmitir, a gente tá Na falando. mente limitada. Na mente limitada, é verdade. Pois é. E para quem quer ir, para quem deseja participar aí dessa iniciativa, para quem quer ou de algo semelhante, a uma imersão dessa missionária, o que é que vocês querem dizer para eles? Alguma dica, alguma sugestão, algum encorajamento, alguma advertência? Vamos lembrar, o convite, a dica e a advertência. Eita Jesus! O convite vá com o direcionamento de Deus. Se Deus não estiver na coisa, não vá para a aventura. Esse é o convite. A advertência. Lembre-se que você não está em casa. Você tem que se adequar ao que já existe lá. Independente de onde seja. Eu fui para o congresso em João Pessoa, mesmo não sendo como esse, né? Foi 3 dias também, mas assim, tem que ser muito cauteloso quando se trata de missão. Tem que ser cauteloso no que você fala, tem que ser cauteloso como você se expressa, porque o que você faz aqui é normal, mas lá pode ser outra coisa totalmente diferente.
A gente vê muito isso quando as pessoas do Brasil vão para Portugal, né? Começa a falar lá, que coisa é essa? Tá ficando doido de dizer um negócio desse aqui. Então, tem que ter cuidado, né? Não só na vida missionária, mas na vida cristã mesmo. E se Deus está no negócio, se o problema for financeiro, Ele vai prover na hora certa. Não se desespere, porque Deus ele faz coisas extraordinárias e que basta a gente confiar. Infelizmente a gente desconfia, em momentos que a gente desconfia, que a gente diz, chega a dúvida na mente, né? Será que é Deus mesmo ou será que sou eu? Né? Mas assim, debaixo de muita oração e debaixo também de direcionamento do Senhor, a gente vai tendo essa confirmação. E eu, para mim, eu fui, mas chegando lá eu achei que muitas coisas que eu iria ver iriam me desmotivar. Mas, na verdade, não. Motivou foi como jogar gasolina no fogo. Então, eu digo, é isso mesmo. É isso mesmo que eu quero viver no meu contexto. Voltado para o sertão. O sertão, né? Legal. Rapaz, o meu convite é se colocar à disposição. Se colocar à disposição de ouvir a voz de Deus, saber qual é o seu direcionamento. Eu não sei se Deus tem algo preparado com a missão transcultural, a missão integral, mas eu me coloquei à disposição para viver essa experiência, entender o contexto. É importante porque não é uma vivência só minha. Eu acredito que quando a gente vai enviado pela igreja, a gente vai com compromisso de aprender e trazer, a gente está levando toda a nossa igreja, toda a nossa comunidade, né? Então vá disposto a você conhecer, entender melhor sobre missões, entender melhor o que Deus tem para você, vá com o coração aberto. Meu conselho é esse, né? A minha advertência é cuidado com as paixões do coração, cuidado com que você, quais seus objetivos ali. Você está querendo o quê? Realmente se conectar com Deus, realmente aprender, ter uma experiência missionária, saber de Deus para a sua vida, ou você está querendo ir para uma aventura, você está querendo passear, você está querendo um congressozinho de jovens, tal, ficar resenhando. Cuidado com a intenção do seu coração, vá com as verdadeiras convicções que Deus tem colocado no seu coração, né? E qual é a outra? E uma dica? A dica é confiar, velho. Confie em Deus, confie que Ele é soberano sobre sua vida. Roger foi falar comigo uma vez antes de eu ir, João, Deus abençoe e tal, enviando, abençoando, né? E fez, aprenda com tudo lá, até com as experiências ruins. Então, é isso. Aprenda com tudo, até com as experiências ruins. E tenha muita humildade para ouvir, para escutar, fale na hora que é para falar, é isso. Uma dúvida que eu fiquei, né? O Ayuma, ele é um evento para todos os cristãos? Sim. Você acha que todos os jovens que quiserem ir, eles vão achar bom? Eu acho válido. Acha válido a Eu experiência? acho válido. No meu ponto de vista, assim, eu acho que o Ayuma, ele meio que, se você já tem alguns flashes em mente direcionados por Deus para missões, é espetacular. Mas se não tem, assim, você não é impedido de ir. Sim. Mas daí a experiência é diferente. Uhum. É diferente. Quando eu digo que assim é válido para todo mundo ir, porque certamente você vai aprender alguma coisa. Algo vai... Mas é basicamente isso que o Guilherme falou. Se você já tem uma paixão por missões, vai ser uma experiência fantástica. Se você realmente não tem o interesse em trabalhar com missões e aprender um pouco mais, mas surgiu um pouquinho de interesse, vá com o coração aberto e tal. Eu acho que é isso, é válido. De alguma forma é válida a experiência. Que a gente tem outros congressos dessa natureza também, Isso, né? isso. A gente tem, já ouvi falar do Impacto Radical. Sim. Eu acho que é Tem isso. o da o nome. Juvep também. Tem o da Juvep, que é justamente a imersão, esse do impacto, né? Uhum. Do contexto da igreja perseguida, a imersão nesse sentido, né? Faz toda a simulação de como é na igreja perseguida. É João Pessoa, esse aí. E é isso, né? Tem vários dessa natureza, então eu acredito que é isso, né? É um momento que você tem de descoberta, né? Uhum. Que você vai poder aprender mais, ver se é isso mesmo que Deus está falando no seu coração, se é esse interesse. E eu acho que vocês tiveram
essa resposta, um pouco Com mais dessa certeza. resposta também, né? Participando do A1. Sim, Com certeza. sim, com certeza. Muitas confirmações, né, também. Porque como o Guilherme falou, a gente já vem com algo, né, de missões, do que a gente é trabalhado aqui pela liderança. Então a gente já vai com uma expectativazinha, né, sobre a nossa vida cristã. E lá a gente tem algumas confirmações, às vezes outra perspectiva a respeito do que Deus tem preparado pra gente. Eu tô falando perspectiva porque perguntaram o que foi o Y1 pra você? Aí eu, mudança de perspectiva. Aí ficaram Bem arrastado. foi. Aí todo mundo ficou falando isso, perspectiva. Aí eu, Nosso sotaque é bom demais, né? É bom, Marca né? onde passa, não tem problema. Engraçado foi a gente dentro do avião. Aí tava eu, Sheila e Natan. E tinha duas crianças gêmeas do lado assim, e as meninas bagunçavam demais. Aí eu digo, meu Deus do céu, perto dessas meninas elas se aquietavam. Aí quando tava descendo, aí Sheila perguntando pra uma das gêmeas, né? Vocês arengam? Eita. A menina, arenga. vocês não arengam não? Eu digo, menina, ela não sabe nem o que é arengar. Aí a menina fez, não. E a menina se comendo. Não, a gente não faz isso não. Aí ela disse, vocês brigam aí. Isso foi o que a gente faz. E outra coisa interessante, até a viagem do avião é prazerosa, assim, não pela novidade, mas toda viagem eu sentava do lado de alguém assim. Na verdade, alguns a gente foi junto, eu, Guilherme, Sheila, Natan, nas mesmas poltronas, mas nas outras eu fui com um pessoal totalmente aleatório. E todas as vezes eu conversei com o pessoal, aproveita as viagens. Olha pra qual câmera depois de dizer isso. Aproveita as viagens de avião. Aquela ali tá ligada. Aproveita, conversa com o povo. Ó, você tem a oportunidade de falar do evangelho, inclusive dentro do avião. Eu falei para aquela mulher que estava com uma equipe toda de ginástica lá, o pessoal ia competir lá, falei, mesmo que minimamente, ao explicar a minha missão indo para lá. Você vou para uma missão missionária, papapá, você já tem o assunto pronto. É só falar. E o outro, na volta, conversando com um irmãozinho, ele era crente, mas a gente ficou conversando, foi bom demais. Pronto, é bom demais. Aproveita tudo. Aproveite tudo. Mas até a viagem de avião para conversar. Pois é. Nesse agora da Coreia do Sul, eu Vai dar tempo de conversar que só. Vai, 14 horas de voo lá para o Catar. E no Catar, eu optei por ficar um tempo a mais no aeroporto. Tinha 2 voos que ia para a Coreia do Sul de lá. Eu optei por ficar mais um tempinho lá. Para viver a experiência do país, né? Para ver se eu... Pelo menos sei. ter um retrato. Um retrato. Pra justamente aproveitar. Talvez nunca na vida eu pise no Catar de novo. Aproveitar um pouquinho, era o mesmo valor. Eu ia chegar um pouco antes mesmo no congresso, então vou aproveitar Bom, esse... Aproveita, amor. esse Você já período. tem a conversa pronta. Eu estou sou do Brasil, tô indo pra Coreia e tal. Desse jeito é assim, que eles vão entender. Não, é você. Vou arengar. Você bota seu inglês pra gastar lá que. Arengar. Vou treinar. Eita, gente. Pois bem, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa do Ayumi? E aí, João, as considerações Rapaz, finais? agradecer todo mundo lá, né? O pessoal que nos recebeu, os missionários. Como a gente falou, a recepção foi fantástica, todo mundo muito solícito, o pessoal sempre disposto a nos ouvir e também disposto a compartilhar, né? Eles, de certa forma, eu acho que todo missionário ele é um conversador, né? Gosta de conversar, porque lá é o que mais... Eu gosto muito de falar, mas eu gosto muito mais de ouvir também. Então, ficava só olhando assim, tudo bom, boa tarde. Vim da Paraíba e vim pronto. E começava. Conversei muito com o pessoal lá, irmãzinha estender a roupa, a gente conversava, ficava conversando. Até quem é mais introvertido conversava. Pois é, se você falar um oi assim, ele já vai conversar com você, nem se preocupe. Show. Então, agradecer todo mundo lá, o pessoal que nos acolheu na base, por Aquequara também, agradecer a do Carmo, que facilitou muito essa nossa estadia lá, nos ajudou, nos direcionou. Agradecer a todo mundo que se mobilizou de alguma forma para poder também proporcionar isso para mim, para Guilherme. O pessoal que se solidarizou com a nossa viagem, o pessoal que viu importância nisso, tanto na igreja quanto fora também da igreja. Recebi doações também de pessoas que não eram cristãs. Então, de certa forma, eu acredito que impactou essas vidas. Também. E é
isso. Se eu fosse citar, eu queria poder lembrar o nome de todo mundo, mas eu tenho que parar para lembrar, porque a minha memória é ruim demais. Mas eu queria muito poder citar cada nome de cada missionário que eu conversei, cada missionário que a gente pôde tirar uma tarde ali, todo final de tarde a gente conversava um pouco. E é isso. Só resta muito agradecimento por toda a história compartilhada e toda a receptividade. Excelente. E Guilherme? E para mim, eu acabei de lembrar aqui de uma história que eu estava conversando com um missionário, que por sinal ele é o mais antigo da Missão Nova Estado do Brasil. Eu parei para conversar com ele e ele me ouviu a respeito. Eu digo, rapaz, eu era de tal igreja e quando era que eu iria imaginar que em 2024 eu estaria aqui em Manaus num evento de crente. Uhum. Então, e daí ele começou a falar e eu deixei ele falar. Então, agradecer, né, a todos aqui da SEV, de outras denominações, a não crentes, meu Deus do céu, todo mundo que contribuiu, né, de forma direta ou indireta, com oração. Uma coisa que eu digo é que oração é mais importante do que a contribuição. Você pegar e ouvir, eu tô orando aí pra tua viagem, foi. É mais importante do que dar 10 contos, do que dar 100 reais. É muito mais importante. Eu também, desculpa, Guilherme, interrompi, mas nessa questão de, estou passando por isso, né? Às vezes, não é nem a pessoa perceber o valor da oferta, mas a pessoa perceber que alguém torce por você ali. Isso pro coração de quem tá indo vale muito. Você saber que alguém tá orando, você saber, eu ofertei 5 reais, mas eu tô ali, tô orando, eu tô junto. Lembrando o próprio gesto de ofertar 2, 5, 10 reais, você vê o Pix cair na conta, às vezes não mandou nem o comprovante, mas caramba, do nada, a né? pessoa, Aparece, cara, eita, olha aí, lembrou de mim, Deus, do nada. Isso fala muito, coração. Então, assim, justamente isso, na questão de contribuição, no momento que eu tive a experiência dentro do barco, tudo isso veio na mente também. Sim. Tudo isso. E eu falei muito na igreja aqui que eu não queria apenas contribuição. Eu queria que o coração das pessoas estivesse voltados comigo lá. E foi nesse momento em que todos, eu posso dizer que não só o coração da SEV, mas todos que contribuíram comigo, estavam junto comigo. Então isso também foi motivo de muita emoção. Então agradecer a todos os missionários que nos acolheram bastantemente bem, muito bem mesmo. Agradecer a todos que também se mobilizaram para ir junto para essa missão lá em Manaus, que até mesmo sem nem conhecer nada. Agradecer a do Carmo, a Glauber, que foram peças primordiais para que tudo isso pudesse acontecer também. Claro que antes deles, né, o Senhor já tinha preparado tudo. Deus estava e está à frente de tudo e de toda a missão existente na face da terra. Então, é só gratidão. Agradecer e para encerrar, Para encerrar, quero já indicar aqui os livros que eu li. Os livros que eu li a respeito de sustento missionário, né? As duas faces do sustento missionário. Ele vai lhe ensinar e mostrar o quão difícil é você levantar aí o sustento missionário. E esse outro aqui é missionário e recursos, né? Esse daqui vai lhe ensinar a você trabalhar a questão dos recursos, como você pode se mobilizar para que dê certo. Tanto que aí tem algumas cartas também escritas pela escritora, indicando até como você deve desenvolver suas cartas missionárias para ser direcionada a seus possíveis mantenedores. Foi para encerrar, mas aí você falou de carta, eu lembrei do negócio lá, porque eles realmente têm interesse em que você acompanhe eles, né? Então, peguei o número de muitos missionários, assim como o Guilherme, e eles, eu posso colocar você na minha lista de transmissão? Pode, a gente tem interesse, nossa igreja tem um ministério voltado para isso, para a gente compartilhar essas notícias. Então, eu vejo que eles também têm um desejo de compartilhar, é como se você fosse convidado a participar da missão com eles também, né? Então,
foi muito bom também essa menção, né, das cartas. Eles estão realmente preocupados em compartilhar e prestar contas às igrejas, às pessoas que querem bem, carinho e contribuir de alguma forma. Amém. Glória a Deus. Os livros são da Mônica de Mesquita, né? Mônica de Mesquita. Editora. Uma é editora Betânia e a outra Betel Brasileiro. Tem um da Cultura Cristã que tá para sair, tô esperando chegar. Da Mônica também? Mônica também. Missões como Deus quer. É. Só não é de Roberto, Maurício. de Souza. Não é da turma, não. Um gibi. Da Mônica. Gibi da Mônica. Pois bem, gente, nesse clima de fé, né, de gratidão e de descontração, a gente vai encerrando aí nosso primeiro podcast de missões. Primeiro porque talvez tenham mais, né? Talvez não. Não Tu é tá uma pensando promessa. que tu vai vir de Lausanne sem falar nada. Eita, vai ter, se Deus quiser. Vou Agora- precisar de outro host, né? Quem vai fazer? Porque tu vai perguntar e tu responder? não dá. Aí Tem que ter a outro gente host. vai ter que desenvolver, né? Vai meu filho? aparecer, vai aparecer. Vai dar certo. Depois desse primeiro aí, tem muita gente aqui na ACEF que tá com desejo de estar com esse trabalho de podcast. Eu de fato, eu poderia ter chamado, pelo menos, tô lembrando de Jonas aqui, que ele queria ter vindo, mas ele trabalha, não sabe? Né? Mas é isso, a gente pode botar mais pra frente essa ideia aí, conversar mais, foi muito legal essa conversa. Esqueci o café. Eu fiz o café e deixei lá em cima da... Ainda Bem que eu tava comi. sentindo falta de alguma coisa, eu não quis perguntar pra não constranger, mas... Mas, se Deus quiser, a segunda versão vai ter, né? Aí tu me chama. Nem que seja nesse café. Pois bem, é isso aí. Vamos fazer uma oração, né? Olha. Vamos orar pra Deus colocar em... fazer efeito tudo que a gente conversou e falar aos corações das pessoas também. Que desça ao coração de quem tá com expectativas aí para participar dessas coisas ou está contribuindo com essas iniciativas, entender todos os resultados que isso traz, né, na vida dos missionários, de quem está começando sua jornada, é muito importante. Pois é, e aí aproveito só antes da oração, que eu acredito que assim como o Guilherme, eu também me sinto disposto a ouvir vocês. Quem quiser vir falar com a gente a respeito de chamado, de vocação, João, o que é que tu viu lá sobre isso? A gente tem mais coisa, é porque ouvem palestras a respeito Sim. disso, teologia missionária, vocação, dificuldades do campo. Claro que não deu pra gente desenvolver tudo aqui, mas a gente sabe, a gente escutou, então se tiver interesse, fale com a gente também, né, pra gente poder dialogar e talvez de alguma forma ajudar, né? No próximo culto de missões, que vai ser no dia 25 desse mês, agosto, né? 25 de agosto de 2024. Talvez alguém em 2026 esteja ouvindo, não vai ser mais o culto de missões, né? Dia 25 de agosto de 2024, a gente vai realizar o nosso culto de missões aqui na igreja. E no final do culto a gente vai ter o stand, né? E aí eu já quero convidar os meninos para ficar lá no stand, para quem quiser conversar mais alguma coisa. A gente vai ter no Momento Missionário uma breve contribuição também, né, de quem foi. E aí no final do stand vai ter essa oportunidade lá de conversar e trocar uma ideia, um figurinho com vocês. Ok, figurinha. Vamos orar? Amém, amém. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa conversa que o Senhor promoveu aqui, por este encontro tão abençoado. Obrigado por toda a provisão, Senhor, que o Senhor trouxe na vida dos meninos, todas as contribuições, todas as ministrações, Pai, e todas as pessoas que o Senhor usou para a vida deles e que agora eles estão aqui trazendo esses frutos, trazendo essas experiências, esse cotidiano que foi lá, Senhor, para somar com a nossa igreja, com a nossa comunidade, aqui em Campina Grande, na Paraíba e onde mais o Senhor os levar. Que em nome de Jesus, que esta conversa, Pai, tudo que foi tratado aqui nesse podcast, possa ministrar os corações, possa ser levado, Senhor, para outros ambientes, que essas pessoas possam ser encorajadas, desafiadas, Pai, e sentirem o desejo, Pai, de viverem, conviverem, contribuírem, Senhor, com a Tua missão. É assim que nós te oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí. Isso é Muito tudo obrigado, pessoal. Valeu, galera. Terminasse de